Porque eu já tive aí desse lado, com a cabeça cheia de dúvida, sem ter a menor ideia do que era para ser feito, por onde começar e o que fazer. E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje, sabe? É uma questão mesmo de propósito, para que mais pessoas alcancem essa segurança e essa autonomia artística. Mas você acha que foi fácil chegar até aqui? Não foi, não. Eu vou tentar resumir um pouquinho dessa história, tá bom? Eu, quando tinha uns 12 anos, meus pais já estavam separados e o meu pai descobriu que estava doente e que ele tinha pouco tempo de vida. Na verdade, ele tinha pouco tempo de vida e ele não estava muito afim de se tratar. Eu lembro disso como se fosse hoje. A gente estava numa pracinha ali em Copacabana, ele tinha vindo me visitar e saiu com essa. Me disse que tinha pouco tempo de vida, que ia morrer e tal. E eu fiquei aterrorizada com aquela notícia, assim, meio em choque, né? Tipo, como assim? Agora é de verdade, eu não vou ter mais o meu pai mesmo comigo, sabe? E eu perguntei para ele, eu falei assim, pai, mas por que você não para de beber, então? Por que você não, sei lá, por que você não cuida da sua saúde? Devo ter elaborado alguma coisa por esse lugar, porque me incomodava muito o fato dele beber. E aí ele saiu com a seguinte resposta, ele falou assim, ai, eu não consigo. Eu falei assim, como assim você não consegue? Você não consegue? Faz isso por mim. E ele falou, não, eu não consigo, nem por você. E eu falei, tá bom, então, sei lá, pensa aí em alguma coisa que eu também não consiga. Ele ficou olhando para minha cara e naquele momento eu acho que eu fui buscar lá no meu HD interno alguma coisa assim que fosse extremamente desafiante para mim. E eu saí com a seguinte frase: pai, eu vou ser atriz. Ele me olhou. Realmente era uma coisa assim pouquíssimo provável, porque eu era super tímida, beleza completamente fora dos padrões, estava super gordinha e definitivamente, gente, eu não tinha nenhuma habilidade para isso, sabe? Aquele lugar do centro das atenções, das apresentações na escola, tipo, pior lugar para alguém me colocar na vida. E esses foram, assim, acho que os principais desafios que eu tive, assim, já no arranque, né? Tinha essa questão do peso que eu tinha que superar, mais a minha ansiedade de desempenho. Mas eu acho que eu estava tão movida por aquilo, tão determinada e talvez até bem raivosa, que eu me lancei de cabeça. E aí emagreci, foi a primeira dieta da vida que resultou, já tinha feito outras tentativas antes. E com 13 anos, pouco tempo depois, acho que foi mesmo uma questão assim, tipo, uns 8 meses, sabe? Eu já tinha no currículo capa de revista, publicidade, e já tinha conseguido a minha primeira personagem numa série. Mas os primeiros anos, diante da câmera e em cima de um palco, porque eu fui logo para a escola de teatro, eles eram aterrorizantes. Porque era aquela sensação tipo de joelho tremer, boca seca, mão suando frio. E eu persisti, porque eu sou tinhosa. E pouco tempo depois eu estreiei na televisão e ele não chegou a ver isso. E de verdade eu já não precisava, né, sei lá, me submeter a essa loucura dessa viagem que foi escolher ser atriz do nada, tirar essa ideia louca da cartola. Mas eu acho que eu comecei a gostar daquilo, eu comecei a me divertir, eu comecei a me apaixonar pelo trabalho do ator, eu comecei a me apaixonar pelo teatro, comecei a fazer amigos, né? E quando eu vi, sabe, que nem a gente fala em Portugal, primeiro você estranha, depois entranha, eu estava completamente apanhada pelo teatro e pelo ofício do ator. Quando eu completei uns 15 anos de carreira, já tinha feito um monte de novelas, séries, já tinha feito cinema, e eu já amava mesmo a minha profissão, mas eu sempre tive essa coisa de querer um pouquinho mais, de me desafiar, sabe, de ir para frente. Mas eu não tinha claro exatamente o que eu queria. E eu tinha voltado para o Rio e a minha mãe fez um pacto comigo, assim, tipo, não,
Vai voltar para o Rio, se não tiver um trabalho agora, vamos voltar para a faculdade, pensa num curso. Eu já tinha feito direção teatral, já tinha tentado psicologia, já tinha feito jornalismo e fui para a faculdade de cinema, onde eu conheci o meu parceiro, que está aqui. O outro está em São Paulo nesse exato momento, mandando boas vibrações para essa aula. Obrigada, Carlos. Obrigada, Hugo. E quando eu conheci o Hugo, a gente decidiu montar uma produtora e nós começamos a fazer as nossas coisas, começamos a produzir cinema, começamos a produzir uns workshops. Eu estava muito apaixonada pela preparação de atores e estava sentindo que queria viver aquilo mais intensamente. Foi quando surgiu a oportunidade de ir para o exterior trabalhar com isso. E aí lá fui eu de novo, sabe? Porque me jogo mesmo, porque me meto de cabeça nas coisas. Eu tinha muita vontade de morar fora, tinha muita vontade de internacionalizar a minha carreira. Nessa época eu não tinha um segundo idioma para poder correr esse páreo, né? Então, se você quer carreira internacional, quantos idiomas você fala? Porque atenção que lá fora o bagulho é doido, você tem que estar mesmo preparado. E aí eu vivi preparação de atores intensamente. Acho que em 2011 eu já tinha dirigido mais de uma centena de atores, já tinha feito uns 25 telefilmes, cinema, estava dirigindo videoclipe, estava viajando o país dando curso, mas faltava alguma coisa. Aquela realidade de estar 14 horas por dia, trancada dentro de um estúdio, que não eram as 14 horas, era a sensação de que eu não estava dando tudo que eu tinha para dar, sabe? Que eu queria alguma coisa diferente. E aí foi quando eu tomei a grande decisão da minha vida de não renovar o contrato, porque eu estava batendo num lugar que eu não estava plena. E eu falei, não é o dinheiro que está me trazendo a estabilidade, não é um currículo enorme, eu quero mais alguma coisa. E aí foi o que eu fiz, eu parei para entender o que é que me movia, sabe? O que eu estava querendo de fato da minha vida, qual era o meu propósito, o que eu queria entregar para as pessoas. E naquele momento acho que eu tive um insight, assim, foi para frente e para trás, e eu percebi que ao longo daqueles anos eu estava de verdade desenvolvendo uma técnica que eu procurava lá fora em outros treinamentos e que eu não encontrava. E naquele momento eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu queria dividir isso com outros artistas, eu queria ensinar outras pessoas, outras ferramentas, para que elas pudessem ir cada vez mais longe. De fato, era isso que me movia, ajudar pessoas, mas principalmente ajudar pessoas a encontrarem soluções, sabe? A não desistirem do sonho delas e conseguirem colocar a carreira na direção daquilo que elas realmente desejam viver, né? Uma carreira difícil, uma carreira de muita entre-safra, de muita espera, de muito comando na mão dos outros. E aí, nesse momento, eu estava decidindo viver exclusivamente de treinamento, de dar treinamentos individuais, e tinham alguns atores meus que estavam também internacionalizando as suas carreiras. E fiquei com aquela pergunta, eu falei, gente, mas essa galera está internacionalizando a carreira, ainda tá no início, ainda precisa da preparação, eu não posso acompanhar todo mundo. Eles vão fazer o quê? Vão me levar numa mochila? Tinha uma em Nova York, outra em Los Angeles, outra em Lisboa, uma no Rio. Eu falei, não dá, eu tenho que estar num lugar onde eu possa atender todo mundo, e se eu estiver na minha casa ou se eu estiver na minha escola, eles não vão conseguir vir ter comigo e fazer esse treinamento. E aí foi assim que eu me joguei mais uma vez no universo do treinamento online e dediquei realmente esses últimos anos da minha vida a ajudar artistas a atingirem a sua melhor performance. História contada, a gente não veio aqui para falar de mim, eu prometi que queria entregar uma outra coisa para vocês, mas isso também é importante para vocês saberem de onde eu venho, né? Que não é só essa vida de novela que vocês conhecem, ou que muitos de vocês conhecem, outros nem tanto, porque talvez não seja da sua geração, mas infelizmente nesse momento de pandemia tem muita novela minha aí reprisando. O que eu prometi entregar e trouxe hoje para vocês? Os 4 erros mais comuns que você pode estar cometendo e que possivelmente bloqueiam, tá, a tua carreira. Esses erros são os erros mais frequentes que bloqueiam as carreiras de artistas. Comenta aí no chat
por favor, se isso fizer sentido para você, se você conhecer alguém que já passou por esse momento, se você já esteve nesse lugar, tá bom? Alguém sugere alguma hashtag? Já apareceu alguma coisa aí, Hugo? Vamos fazer assim, hashtag comportamento censurado. O que não fazer para viver a sua carreira, né? Para viver a sua carreira até o final, para não desistir. Gente, hoje eu tô a café. E é isso que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Das coisas que você não devia fazer de jeito nenhum. Se você estiver fazendo uma dessas 4 coisas, é bem provável que você não tenha nenhum controle sobre a sua carreira. E eu só vou te pedir uma coisa. Tenta por uns instantes não julgar, só escuta. Eu vim aqui de boa, podia estar em casa, você também podia estar assistindo um filminho da Netflix, e eu trouxe isso aqui para você porque eu de verdade acredito que se você conseguir absorver essa informação, mais cedo ou mais tarde você vai desenvolver o mindset que você precisa para definitivamente dar uma guinada na sua carreira e conseguir se posicionar no mercado de uma forma profissional. Bora, anota aí. Primeiro erro dos 4, que assim, esse é técnico. Primeiro erro é não ter um acting poderoso, não dominar uma técnica, não ter consciência da qualidade da performance que você entrega, tá bom? É importante você ter em mente que a progressão da carreira também é diretamente proporcional ao quanto você aplica aqui essa evolução técnica, né? Como você vai evoluindo como artista, seja como artista, como ator, como cantor, enfim, domine uma técnica. Importante a gente dizer que técnica a gente adquire no treino. Né? Tem muita coisa que a gente aprende lá no mundo real, no ao vivo, no direto, gravando. No campo profissional, realmente, mas tem muita coisa que só o treino nos prepara. E a carreira artística ela é 70% treinamento, 30% jogo, para a maior parte da população. Existe uma exceção, que é uma cota que está aí trabalhando para caramba, emendando um projeto no outro, e que não vive muito essa realidade do 70% treinamento, 30% jogo. Vive a vida de emendar uma novela na outra, mas isso é exceção, tá bom? E o caminho da exceção não é um caminho linear, eu não sei te ensinar esse caminho. Eu quero falar para você aqui da regra. A regra é se prepara para poder jogar, tá bom? Outra coisa que a gente tem que falar quando a gente está falando de levar a nossa performance para um outro nível, tem 2 coisas que acontecem enquanto aquela oportunidade fantástica não acontece. Tem um momento em que o artista fica se culpando, ele fica achando que o problema é que ele não é bom o suficiente. Isso é uma estima completamente abalada, né? É quando você não tem o controle da coisa, vai ficando meio destruído mesmo, vai começando a se perguntar naturalmente se o problema não está com você. Aí você começa a virar um papa-curso. Toda hora está fazendo um curso porque você acha que o problema está em você. Não é isso. Eu estou falando de você fazer aperfeiçoamentos constantes com o intuito realmente de se aprimorar, mas tendo um plano. Eu, por exemplo, eu tenho um plano de ação para os meus treinamentos anuais. Eu tenho 2 metas. Eu faço pelo menos uma vivência artística, porque eu trabalho preparando artistas. Sempre que posso, volto para a Espanha para estudar com meu professor, onde eu recarrego as minhas energias, onde eu volto para um lugar de ser completamente dirigida e de aprender, embora eu aprenda todos os dias com os meus atores, mas às vezes é bom ter alguém apertando com a gente. E depois eu tenho uma outra meta, que é um treinamento ou uma formação mais voltada para a minha área do desenvolvimento pessoal, porque eu treino artistas para se posicionarem no mercado também. E aí eu tenho que mexer com vida, tenho que mexer com estratégia. Então eu tenho 2 metas anuais. Eu tenho que passar por um processo de reciclagem. Tá lá, checklist, entendeu? O que você faz para levar a sua performance para o próximo nível. Porque depois, quando você está nesse lugar em que você não controla os resultados da sua carreira, em que você está à espera, começa aquele frisson, aquela ansiedade de ficar atualizando o material, aí começa a fazer um videobook atrás do outro, uma self-tape atrás do outro. E, cara, você não está entregando
um acting surpreendente, o que é que você espera que o produtor de elenco te fale? Além de, ok, link recebido, ok, material recebido, sabe? Trabalhe para construir esse fator wow. Quem viu a live dessa semana com o Carlos Dante, a gente fala, pô, todo ator quando é chamado para um casting, todo ator quando prepara uma self-tape, tem a oportunidade de deixar ali, não é, um acting arrebatador, uma prestação arrebatadora. As pessoas estão à espera disso. O segundo erro, ser imediatista. Ai, Carla, eu tô treinando pra caramba, mas não aparece uma oportunidade. Gente, eu acho que desistir rápido demais talvez seja um dos erros mais frequentes, né? Coloca aí na listinha de características que você deve desenvolver para sua vida. Essa eu me identifico bastante. Meu calcanhar de Aquiles. Paciência, né? Isso é para a vida, não é só para a nossa carreira. Porque o ator fica nesse lugar do ai, ninguém me chama para casting, eu não sei como as coisas acontecem e tal. Tudo bem. Vamos só fazer uma gestão das expectativas. Ator morre ator. Tem personagem que você vai correr o páreo até o último dia da tua vida. O que eu costumo dizer é, pelo amor de Deus, não seja aquele cara de quando a oportunidade bate na tua porta, você não está preparado, tá bom? Porque sorte é a combinação do preparo com a oportunidade. Então, sorte se alguém te mandar uma mensagem no direct, agora você conseguir entregar um trabalho incrível. Não você ter que ir atrás de um coach para se preparar naquele momento. Porque os coaches dirigem atores, eles não fazem milagres. Tá? Vamos alinhar essa expectativa, pelo amor de Deus. Importantíssimo a gente falar isso. E aí, para gerir essa mega ansiedade, né? De quem está à espera realmente. Quem não tem o controle da sua carreira. De quem não tem autonomia na sua carreira. De quem não tem autonomia sobre os seus processos criativos. De quem não é autoestimulável. Identifica o que é que te move, sabe? Qual é a tua paixão. Manter essa chama acesa é a nossa responsabilidade. E é isso, eu hoje botei lá no grupo para vocês. A gente está vivendo um novo tempo, um tempo bastante desafiante. Uma coisa é você ficar se readaptando a todo momento para sobreviver. Outra coisa é você entender que você realmente é mais feliz fazendo aquilo, você tem que ressignificar algumas coisas e encontrar uma nova maneira de fazer, né? Nesse momento, tem muita gente fazendo arte a partir de casa, tem muita gente partilhando coisa de onde está. E nós podemos fazer isso. Não é? A gente não atua para nós mesmos, nós somos contadores de histórias, os artistas estão aqui para entregar alguma coisa para o outro, o talento não é para ficar enterrado. E a gente devia ter isso aqui como algo mais precioso que nos conecta com as outras pessoas. Então, ressignifica esse lugar, tenta ver se não tem alguma coisa que você pode fazer agora aí, onde você está, nesse exato momento, com as suas habilidades. Ah, mas eu não sei me gravar. Ah, mas eu não sei escrever um bom texto. Cara, aprende. Você sabe fazer o quê? Só atuar? Isso não serve mais. Se tu é só ator, você só sabe decorar texto e parar na marca, estudar personagem, vai ficar difícil, amigo. Vai ficar muito estreito, tá bom? Hoje o mercado está sendo um pouco mais exigente. Um artista tem que ser muito mais completo. Aliás, um ator tem que ser mais completo. Ele tem que ser mais artista. Então, muita ferramenta que você pode ir atrás que pode realmente te ajudar a se posicionar de uma forma mais profissional. Terceiro erro, polêmico. Esse talvez seja o mais polêmico da noite. Vou falar. Seu feed é uma vitrine ou você tem um feed inteligente? Como é que está a sua presença na rede? Como é que você está usando as suas redes sociais? Eu vou falar por mim. Né? Todo mundo aqui deve saber que em algum momento da minha vida eu já fui mais ou menos atriz, já tive mais atuante ou menos atuante. Se o meu diretor, o meu realizador predileto cruzar hoje a minha rede social, ele não vai saber que eu sou atriz. Se ele não me conhece, ele não vai saber, porque eu não comunico isso. Então,
Pensa sobre isso. As pessoas que você gostaria que te dessem uma oportunidade, o que elas veem de você? Tá rápido, né? Hoje é assim, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Eu vou fazer um workshop que é como escrever um monólogo em tempo de Reels, porque caramba, ninguém me dá mais do que 7 segundos para respirar. É isso mesmo. Você tem que ser rápido entregando a sua mensagem, você tem que ser claro. Se esse cara passa pelo seu feed e vê você como um tester de produto ou só como, sei lá, um álbum de família, tá tudo certo. Mas será que essa rede social devia ser aberta? Talvez ela devesse ser fechada só para os teus amigos, entendeu? Cuidado, porque as pessoas não têm esse filtro, elas vão mesmo em cima das suas redes sociais para saber quanto vale o show, tá? Então, fique esperto da mensagem que você passa. E sobre isso, é importante dizer que cada vez mais a gente tem menos tempo para errar. Cada vez mais a gente tem que ser mais claro no valor que a gente entrega, no que a gente aporta aos projetos. Na live de domingo, eu e o Vitor estávamos fazendo contas. O Vitor lembrou, a gente completou 2 anos da primeira Insta-série, da primeira série de dramaturgia para o Instagram. Há 2 anos atrás, a gente ainda podia errar. Agora já tem parâmetro, sabe? Quem se joga primeiro pode errar, porque não tem parâmetro de comparação. Agora você já vai ter que chegar com um pouquinho mais de estrutura. Agora você já vai ter que chegar com um pouquinho mais de malícia para se posicionar, tá bom? Para se posicionar. Então, gostaria que você lembrasse que parte do nosso trabalho como artista também é estimular as nossas pessoas, aquelas que estão mais próximas de nós, a serem consumidoras, não é? A serem plateia. E que você também precisa ser, tá? Isso é bom lá no primeiro erro que a gente falou. Para você levar a sua performance para o próximo nível, de vez em quando, pensa aí, quem é o teu parâmetro? Qual é a tua referência? Você compara o teu trabalho com o quê? Comparação saudável, óbvio, tá bom? Então, gente, pensa nisso, porque assim, nesse momento, você já devia estar fazendo alguma coisa muito interessante para se tornar também interessante para o projeto de outra pessoa. Aquela frase que você já deve, aquela expressão que você já deve ter ouvido falar bastante por aí, win-win, tá todo mundo querendo somar, tá bom? Não espera que alguém vá querer te posicionar, que alguém vá querer te lançar. Gente, isso foi lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, funcionava essa parada de ficar batendo em porta, uma emissora construía uma estrela. Outros tempos. Hoje, todo mundo quer o que está pronto. Quarto erro, e esse quarto erro é um erro da vida. Ele não é um erro do artista. É um erro que a gente comete na vida. Passar o controle da sua carreira para outra pessoa. Bom, não transfere para ninguém a sua parcela de responsabilidade. E eu, para aí, faço uma pergunta assim, Carla, mas eu não boto na conta de ninguém, não bota não? Quem é que para quem você está transferindo a culpa da sua frustração, do seu insucesso? Eu não vou, eu não faço, porque meu marido, porque minha mulher, porque meu filho, porque eu não tenho tempo, porque eu... Você não faz porque você não se joga. Você não faz porque dá trabalho, você não faz porque a gente perde alguma coisa pelo meio do caminho, né? Uma carreira de sucesso, ela é feita de muito mais nãos do que sims. A gente vai deixando coisas pelo caminho. A vida é feita de escolhas, é isso aí. E eu, nesse ponto, eu acho que é onde eu sou mais chata com os artistas que fazem mentoria comigo. Tem uma galera aí, acho que a Juliana tá aí, Luiz tá aí, Rosa... Eu acho que eles entraram porque pelo menos mandaram mensagem. E aí eu aperto mesmo. E aí eu aperto porque eu acho que autonomia artística, sabe? Se coloca na posição de criador. Ativa o teu potencial criativo. Se arrisca, não sabe escrever, aprende. Escreve 2 linhas por dia. Depois você vai escrever 5, depois você vai escrever 10. Começa de algum lugar. Você não é bom só em uma coisa. Quem foi que contou essa história para você? E se você é bom só em alguma coisa, talvez essa carreira não seja mais para você. Porque para isso ser assim arrebatador mesmo, você vai ter que se jogar com várias outras habilidades, né? E a gente fala muito isso na mentoria do gênero. O que é que você pode fazer para levar
sua carreira como ator para o próximo nível. Você não precisa ser excelente em todas as frentes. Em algum momento, você pode ter parcerias, não é? Pode trazer pessoas para o seu projeto. Mas os primeiros passos, a responsabilidade é sua. Não espere que alguém faça por você aquilo que você não faz por você. Não espere que alguém vá fazer no seu projeto aquilo que você não faz pelo seu projeto. Por que você não escreve o seu projeto? Por que tem que ser alguém a escrever o seu projeto? Ah, eu não sei, gente, hoje tudo dá para saber. Né? Você pode não querer, pode dar trabalho demais, e aí você está com foco no resultado. Você está querendo só o momento do brilho. E essa carreira, gente, é muito mais ralação, muito mais transpiração do que holofote, tá bom? E até mesmo para os agentes, tem aquele momento em que você fala assim, poxa, mas eu não consigo um agente, ou o meu agente não consegue me posicionar. Eu falo, pô, mas você é parceiro do seu agente? Você se esforça para realmente ser um produto, um artista que ele não vai ter que estar sempre derrubando objeções quando ele vai te apresentar, quando você tem um valor inquestionável, o teu material está impecável, está bombástico? Porque hoje ninguém mais tem tempo. Se ele tiver que apresentar uma proposta para uma novela, tiver a reunião com o Big Boss, ele não vai levar 50 pessoas, porque ninguém ouve uma pessoa que tem para apresentar 50 pessoas. Ele vai com foco na solução. Exatamente quando você for chamado por um teste, você não vai passar por um teste com 100 pessoas. Um diretor de casting sabe o que está procurando. Ele vai chamar aquilo que mais se aproxima do que ele está procurando. Ele não vai passar a vida dele em pesquisa, tá? Isso ele faz antes. Então, por isso, esse posicionamento é tão importante. Esse é o quarto erro, passar o controle da sua carreira para outra pessoa, tá? Assume a responsabilidade. Descobre de que maneira você pode assumir a sua autonomia artística. E, principalmente, por favor, não deixe a sua audiência em dúvida. Carla, quem é a minha audiência? Não sei. Quem é que pode te dar uma oportunidade hoje? Com quem que você está falando? Você está falando, teu Instagram é uma máquina de like no feed vitrine porque você ganha dinheiro com isso? Tá tudo certo, então tá funcionando para você. Funciona para o teu objetivo. Eu não estou dizendo aqui, pedir para vocês não julgarem antes, que vocês não podem monetizar as redes sociais de vocês e que vocês não possam fazer publicidade. Mas veja se isso comunica para o seu objetivo principal, que é ser um artista, ok? Vocês estão entendendo? Não funciona mais assim, não funciona você ficar obcecado em chegar na televisão. Isso é você focando no resultado e não vivendo o processo. Isso é construir uma casa pelo telhado, gente. E é exceção. Não se tenta ser exceção antes de testar a regra. Tem calma. Dessa maneira você vai estar correndo o risco de desistir cedo demais do seu sonho, tá bom? A carreira do ator não é só trabalhar na televisão. Isso é uma frente de trabalho. Há muito mais coisa que você pode fazer nesse caminho.